Fala aí galera, sextou aqui no canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos logo às notícias, começando. Carlos, tanta notícia boa, você vai começar falando do Renato Gaúcho, que é um cara que a torcida do Botafogo não curte. Vamos falar do Renato, mas enfim, foi uma derrota do Renato Gaúcho, né? Ele tentou convencer o Tiquinho Soares a ir jogar lá no Grêmio. A cachorrada tá com tudo aqui, ó. Ligou o Renato, tá? Segundo o jornalista Diogo Rossi, da Band, lá de Porto Alegre, o Renato chegou a ligar para o Tiquinho para convencê-lo a atuar no tricolor gaúcho, né? O Grêmio, que todo mundo lembra, né? Tinha o Luizito Soares, né? O Soares com U, e aí agora foi atrás do Soares com O, né? Enfim, o Renato argumentou que o Tiquinho seria feliz lá em Porto Alegre e tudo mais, e a informação do mesmo repórter, e aí eu tenho uma pulguinha atrás da orelha, é de que o Tiquinho tinha sinalizado positivamente para o Renato, né, ou Renato Portaluppi, como eles chamam lá no Sul, né, dizendo que toparia, né, gostaria de jogar no Grêmio, tá? Essa parte eu contesto um pouco, eu acho que tem mais a ver com a personalidade do Tiquinho, que eu conheço do Tiquinho Soares, um cara muito educado, né, que deve ter ouvido com educação, né, agradecido o convite, né, do Renato, mas, como eu já falei aqui há alguns dias, o Botafogo nem quer começar conversas, tá? E o Grêmio teria, inclusive, feito uma proposta ao Botafogo pelo jogador, mas o Botafogo não quer papo em relação a vender Tiquinho Soares. Eu acho que está certíssimo. Agora a Mia quer aparecer, não tem jeito, a galera toda quer aparecer. Vamos lá, tem a Maia aqui, vamos todo mundo, Mia, Maia, galera toda, só porque sextou, beleza, galera? Galera, curiosidade aleatória do canal. São duas raças mexicanas aqui, olha. O Chihuahua, pelo longo, mais conhecido, ó, ficou meio boladona. E a Maia, que é uma Xoloitzcuintli, duas raças mexicanas. Carlos, quantas raças mexicanas existem no... Caramba, subiu aqui em cima. Existem 3 raças, 2 oficiais, que são justamente essas que eu acabei de mostrar. Ainda tem o Calupo, é a terceira raça mexicana, essa eu não tenho. Mas também não é oficializada, um cão, um lobo mexicano, todo preto, parece um pastorzão. Voltando ao Botafogo, tendo feito esse momento aleatório, ó, Xoloitzcuintli, tá aqui, ó, tô com a camisa do Xolo. Pessoal, então Tiquinho Soares segue no Botafogo. Momento mundo animal aqui no canal Botafogo Digital. Até rimou. Galera, Botafogo está no mercado por um lateral direito e eu acredito que vai anunciar em breve, né? 2 nomes que estão sendo ventilados no momento, tá? Um argentino e um mexicano, jogadores ali de uma prateleira bem mais alta do que o próprio Mateuzinho, o próprio Manafá, né? Então vamos a eles, tá? O Gonzalo Montiel, que inclusive jogou na seleção da Argentina na Copa do Mundo, pertence ao Nottingham Forest, tem 27 anos, na verdade ele está emprestado ao Nottingham Forest, ele é do Sevilha, tá? Então há conversas do Textor, né? E eu vou falar daqui a pouco, né? Que inclusive o Nottingham Forest negociou ainda ontem um jogador para uma equipe da Eagle Holding. Então é aquele negócio, né? Já que está conversando sobre um jogador, e aí, o Gonzalo Montiel, vocês liberam também? E o outro nome, que já é um nome mais antigo, que já vem sendo falado, né, é do Jorge Sánchez, né? Falei aqui das raças mexicanas, o Jorge Sánchez, jogador mexicano, que hoje está lá no Porto, mas pertence ao Ajax da Holanda, tá? Ele estava, até uma semana atrás, tudo certo para jogar no futebol mexicano, no Cruz Azul, acabou que o negócio não fechou, então é um nome aí também que ganha força, e o que o Matheus Medeiros tem dito, eu replico aqui para vocês, o Botafogo hoje não tem um plano A, plano B, plano C para lateral, na verdade é a negociação que evoluir, né? O Botafogo vai fechar até pela urgência, né, de trazer, coitado do Thiago Nunes, sem lateral direito, então o Botafogo olha com carinho esses 2 nomes, né? Não quer dizer que vai ser um deles que vai vir para o Botafogo, mas são 2 boas possibilidades e eu gosto desses jogadores, né? Acho que até o Jorge Sánchez estaria um pouco mais perto,
já que, né, ele estava vindo jogar no México, então ele vir jogar, né, mudar a rota e vir jogar no Brasil não seria algo assim tão diferente, não é aquele jogador que está fazendo questão de Europa, né? Enfim, galera, notícia que saiu ontem à noite, que sacudiu aí, né, as redes, na verdade uma despedida, né, do Botafogo, do Matias Segovia, o nosso Segovinha, indo para o Molenbeek, né? Inclusive o RWD Molenbeek já anunciou, né, aquele welcome, aquele bem-vindo para o paraguaio. Carlos, ninguém estava esperando por isso. De fato, surpreendente. O Segovinha chegou a ser utilizado aí nesses primeiros jogos do Campeonato Carioca pelo Thiago Nunes, né? E o que a gente pode dizer nesse momento? Ele está indo por 5 meses para o Molenbeek, além de pegar uma experiência, né, de Europa, né? Tudo bem que a Bélgica não está na prateleira mais alta, mas é Europa, né? Um futebol muito físico lá da Bélgica. Vamos ver como é que o Segovinha vai se sair, né? Ele que tem, digamos assim, como problema, né, ser um jogador mais franzino, apesar de que ele demonstrou que mesmo sendo baixolinha, né, tal, ele é um jogador que não sente tanto, não é aquele jogador cai-cai, né? Foi surpreendente, mas ao mesmo tempo o torcedor do Botafogo, em seguida que viu a notícia, compreendeu, né? Já que o Segovinha dificilmente, ainda mais com a vinda do Luiz Henrique, teria oportunidades na equipe, né? O Botafogo tem muitas opções ali pela direita, tem o próprio Júnior Santos, né? Então o Segovinha perderia muito espaço nesse primeiro momento. O Molenbeek do Cláudio Caçapa está precisando de um ponta direita, então casou as duas situações e a gente sabe que é assim que funciona, né? Dentro da Eagle Holding, né? Eu acho que no final das contas vai ser bom para todo mundo que o Segovinha se saia bem lá. Eu ainda tenho um carinho pelo jogador, né? Um jogador que chegou a cair nas graças da torcida e depois, junto com o time, né? Entre aspas, caiu em desgraça. Eu sou daquele assim, meio termo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que tinha gente que já, no auge ali do Segovinha no campeonato, chegou a sair notícias, vocês devem lembrar, eu falei aqui no canal, que o Barcelona já monitorava o jogador, né? Aí foi lá o Botafogo e trouxe o jogador por 7,5 milhões de reais, né? Eu acho que isso, não sei se subiu a cabeça dele, mas eu acredito que a queda de rendimento do Segovinha está totalmente atrelada à queda geral da equipe. Praticamente todo o elenco do Botafogo caiu muito no segundo turno, né? Mas o Segovinha ganhou música, virou ídolo da garotada, de todo mundo, e não chegou nem a marcar um gol com a camisa do Botafogo, é verdade. Mas ele foi bem útil, né, em vários jogos. A gente vai lembrar até aquele jogo no primeiro turno contra o Cuiabá, que ele dá o passe para o Luiz Henrique sofre o pênalti e o Tiquinho vai lá e bate 1-0, um jogo que o Botafogo teve muita dificuldade, né? Para não citar vários outros jogos em que o Segovinha esteve muito bem, né? Então eu acho que ele não é uma peça fora do baralho. Eu sei que tem muita gente que passou até a satirizar, né? Especialmente os adversários nossos, né? Os haters, mas até o torcedor botafoguense, o cara não é tudo isso e tal, já meteu uma marra, já meteu ali um cabelinho, fez luzes. Galera, o jogador jovem passa por todas essas etapas, e a gente sabe, que nem eu falei há pouco do Tiquinho, só que o Tiquinho já é um jogador ali de 32, 33 anos, o Segovinha também tem uma personalidade mais fechada, né? Mais tímido. Chega num país diferente, que ele não fala o idioma, né? Então quando ele dava entrevista, ele falava ali muito pouco, tal, tímido mesmo, e aí teve aquela avalanche, né, de idolatria, camiseta com a estampa da caricatura dele, a musiquinha do Segovinha, Eu acho que, volto a dizer, não dá pra gente descartar o jogador, né, jogar no lixo, assim, não deu certo, no segundo turno ele naufragou. Não acho isso. Acho que é um movimento que tem sido bem pensado. Confio no trabalho do Thiago Nunes. Eu sei que tem gente que fala aí, comenta aí embaixo, o Thiago Nunes não é técnico para o Botafogo. Eu confio no Thiago Nunes, tá? Tô dando esse crédito, acho que merece. O Thiago Nunes está nesse primeiro momento, né, tirando leite de pedra, né, com a equipe aí, nem lateral direito tem, e ele certamente, junto com a sua comissão, está analisando cada detalhe. Olha, o Segovinha não seria muito utilizado agora, ainda mais com a vinda do Luiz Henrique. Deixa ele ir para o Molenbeek, 5 meses lá, depois deve retornar, a princípio, né?
E beleza, é assim que segue, né? E a coisa gira. Para falar do outro Segovia, né? O Luiz Segovia, né? Zagueiro equatoriano, que estava bem lá no Molenbeek, teve uma infelicidade de ter uma lesão, né? Passou por uma cirurgia, ele está de volta ao Botafogo, né? O Molenbeek devolveu o jogador, ele vai cumprir aí 3 meses aproximadamente de recuperação, tá? E está de volta ao Botafogo, então daqui a 3 meses para o Campeonato Brasileiro ele volta a ser uma opção para a zaga, né? Botafogo que acabou de pegar o empréstimo do Pablo, inclusive já assinou o contrato, né? A última notícia é que o Botafogo vai pagar 74% dos vencimentos do Pablo, o Flamengo paga o restante. Mas enfim, então, idas e vindas, tá? Isso vai acontecer muito em relação ao Molenbeek, em relação ao Lyon também, no caso do Jefinho, né? Por exemplo, e a gente tem que estar acostumado com isso. Então eu acho que, no geral, a torcida entendeu, né? E eu volto a dizer, não sou nem aquele cara que acha que o Segovinha é o novo Messi, né? Mas também não sou aquele cara que acha que o Segovinha é o Messi paraguaio, né? Assim, falando mal, né? Falando que é um jogador que não deu certo. Acho que ele ainda merece oportunidade. Espero ainda vê-lo novamente vestindo a camisa alvinegra, beleza? Boa sorte para ele lá na Bélgica, né? Que ele ajude aí o Molenbeek a sair dessa situação complicadíssima, né? Pessoal, uma curiosidade interessante. O top 3 de negociações dessa janela na Europa pertence a Igor Holden. Simplesmente isso. Top 3. Fechou agora a janela dia 31, tá? Vou falar para vocês aqui as 3 contratações. A do Luiz Henrique não foi a maior, tá? Por pouco. Por 21,100 milhões de euros, tá? O Blackburn da Inglaterra negociou para o também inglês Crystal Palace, tá? O jogador Adam Wharton, tá? De 21 anos, que é um meio-campo, 19 anos. 19 anos, o Adam Wharton, tá? Meio-campista que era do Blackburn, então indo para o Crystal Palace, maior negociação. Logo abaixo, 20 milhões de euros, vocês já sabem, não precisa nem falar. Luiz Henrique, né? Atacante, ponta-direita, canhoto, ponta-direita, de 23 anos, vindo do Betis para o Fogão. Inclusive o Jornal Nacional noticiou, muita gente ficou ali espantada do Jornal Nacional noticiar, mas tinha que noticiar, né? Não adianta, por mais que tenha a Fla Press, né? Eles tiveram que jogar na tela que as contratações do Flamengo ficaram para baixo, né? Gerson, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e por aí vai, né? E a maior agora da história é do Luiz Henrique, beleza? Então, o Jornal Nacional teve que se curvar realmente a esse negócio impressionante. E fechando o top 3, o jogador Orel Mangala, que eu confesso que eu não conheço, era do Nottingham Forest, que eu falei agora há pouco, né? Justamente comentei, indo para o Lyon por empréstimo, tá? 11,7 milhões de euros, tá? Também conhecido como 11 milhões e 700 mil euros, tá? O volante belga, e provavelmente depois ele vai ser adquirido pelo Lyon, porque já no mês de julho vai ter a opção da compra, tá? Por 17,5 milhões, então provavelmente a Igor Holden vai botar ali mais 6 milhões e fechar o negócio. Então, bem interessante essa notícia, que mostra, né, de certa forma, a força da Igor Holden no mercado mundial, né, no mercado europeu, com o top 3 aí de contratações, muita grana rolando mesmo, e o Botafogo está ali no meio, né? Para quem fica falando, até o Carlos Eduardo Éboli, né, comentou no Sport TV e teve muita repercussão. Eu acho que o Botafogo é só um barriga de aluguel, né? Foi o termo que ele usou, o clube satélite, como o pessoal também gosta de falar. Gente, o Botafogo trouxe o Luiz Henrique sendo titular lá do Betis. É diferente, por exemplo, eu acabei de citar o Gabriel Barbosa do Flamengo, que tem sido, né, o principal jogador do Flamengo nos últimos anos, beleza? Por que ele continuou no Flamengo? Além do Flamengo estar pagando um bom salário para ele, e a mesma coisa também o Luiz Henrique vai receber um salário maior do que recebia lá na Espanha, não teve tanto interesse assim na Europa em relação ao Gabriel Barbosa, porque ele foi na Europa, né? O famoso bateu, voltou. E não se criou lá na Europa, né? Jogou na Inter e não foi bem, né? Não foi bem. Então, acho que além dos clubes europeus ficarem meio reticentes
em relação ao jogador. O próprio jogador também, quando teve a oportunidade de sair do Flamengo, deve ter pensado várias vezes, pô, mas eu estou bem aqui no Flamengo, estou adaptado, gosto das festas do Brasil. tô supondo isso, gente. E tenho medo também se vou dar certo na Europa. O próprio jogador fica inseguro depois de uma primeira experiência que não foi boa, não se saiu bem. É diferente do Luiz Henrique, que estava bem, inclusive atuando como titular lá no Betis, né? Então, por isso a importância dessa contratação do Botafogo. Agora, se ele vai amanhã ou depois sair, o Luiz Henrique voltar para a Europa, isso faz parte, né? Até o André Rizek deu um exemplo muito bom esses dias. Ele comentou sobre o Corinthians, né, que é o time do Rizek, sobre o Roger Guedes, né, que tinha em contrato, né, a questão também de sair do Corinthians, e acabou saindo, deixou o Corinthians ali no meio de jogos decisivos, né, picou a mula e o Corinthians ficou a ver navios. Ou seja, todo clube brasileiro, né, de certo modo, está sujeito a esse tipo de situação, né, mas o Botafogo hoje se destaca como um clube que é atrativo, né, pelo projeto, atrativo financeiramente, atrativo por uma série de questões, inclusive pela ligação do Botafogo, né, com o próprio Lyon, com o próprio Crystal Palace e até, por que não dizer, com o próprio Molenbeek, né? São portas de entrada na Europa que o Botafogo também permite a esses jogadores, né? Então, de repente, o Segovinha nem imaginava, né, voltando ao Segovinha, que iria, nesse momento, jogar na Europa. Ele vai ter uma oportunidade de jogar na Europa, né, lá na Bélgica, e com certeza isso aí é muito bom para o jogador, né, para que tenha um crescimento aí, não de altura, né, mas de experiência. Beleza, pessoal? Falando do Luiz Henrique, né, voltando a falar do Luiz Henrique, ele bidou já, né, foi muito rápido. Antes dele chegar ao Brasil, ele já apareceu no bid, então, em teoria, já poderia até estrear amanhã contra o Nova Iguaçu lá em Brasília. Obviamente que isso não vai acontecer, e fica a expectativa, né, já que semana que vem o Botafogo enfrenta o Flamengo no Maracanã, que talvez o Luiz Henrique possa estar relacionado, pelo menos, para esse jogo. Vamos acompanhar, né, cenas dos próximos capítulos, até porque, como eu falei aqui ontem, tem a festinha de 1 ano da filhinha do Luiz Henrique lá na Espanha. Vamos ver. Importante é que ele venha, claro, a gente já está mirando dia 21 de fevereiro, que até o dia 21 de fevereiro o Luiz Henrique já tem estreado para começar a ganhar ali entrosamento com os jogadores, mas não adianta a gente ter muita pressa, né? Galera, o assunto da Thumb, tá? O Alan, jogador lá do Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, tinha há 2 semanas atrás acertado, segundo informações, salários, tempo de contrato, tudo com o Botafogo, mas o empecilho maior era justamente o seu clube, que não estava a fim de liberá-lo agora, né? O Botafogo até sinalizou em soltar uma grana, né? Mas acho que para convencer os árabes, nem petrodólares adianta, né? Então é uma negociação que esfriou nos últimos dias. Com a contratação do Luiz Henrique, o Botafogo estava muito focado, o John Textor muito focado nessa contratação que virou uma novela, né, do Luiz Henrique, 3 empresários diferentes que não se falam, que não falam a mesma língua, né? Enfim, com o fechamento, né, deu tudo certo. O Luiz Henrique, né, LH é do Alvinegro, o moleque é do Alvinegro, enfim, o Botafogo volta às atenções, tá? Isso é uma informação do Resenha Alvinegra, tá? Do jornalista Otávio Bocão, volta as atenções para o Alan, tá? E retoma o negócio. E tem uma boa notícia: as partes, ou seja, Botafogo e o Alan, estão otimistas por um desfecho favorável, tá? Segunda-feira, anotem aí, daqui a 3 dias, passando o final de semana, pode ser o dia D para o Alan, né? A gente espera que aconteça uma definição se ele vai vir mesmo para o Botafogo. Só relembrando, o Alan Marques, que começou a carreira no Vasco da Gama, se destacou bastante, né? E é um jogador que atua ali, é um volante, tanto pode ser um 5, como também pode ser um 8. É um jogador de muita habilidade, muito bom na roubada de bola, e também um jogador driblador, né? Imagina o Botafogo aí com uma equipe com jogadores aí de grande técnica, né? Seria ali muito bom pra gente. Então a tendência agora, a gente sabe que já estamos em fevereiro, mas é que o Botafogo contrate um lateral direito e traga um jogador ali do meio, quem sabe o Alan, assim esperamos, né? Volto a dizer, o Botafogo precisaria também trazer um lateral esquerdo,
pela situação de lesões do Marçal, pelo fato de a gente passaria a ter só o Hugo praticamente, né? Então, além do lateral direito, trazer um lateral esquerdo ou, na pior das hipóteses, um lateral direito, como era o Manafá, né? Que faça as duas laterais, também seria uma possibilidade. Beleza, pessoal? Deixe seu comentário, fala aí embaixo, quero saber a sua opinião, se você vai sentir saudades do Segovinha, se você é do time Segovinha ou se você acha que já vai tarde, que não vai fazer a menor falta. Quero saber a sua opinião, beleza? Já deixa aquele seu like. Gente, volto a dizer, 70% da galera que me assiste não é inscrito no canal. Então o que você está esperando? Né? Não custa nada, dá aquele cliquezinho, se inscreve no canal, que você ajuda a fortalecer a família Canal Botafogo Digital. Cadê os cães mexicanos? Sumiram. Então o mexicano que a gente quer ver aqui no canal próximo não é nenhum cachorro, é o Jorge Sanches, quem sabe? Pode pintar. Valeu, fogão sempre. Sextou com muita tranquilidade, paz e amor no coração. Valeu, família!